último dia 30 de maio, aconteceu em São Paulo a terceira Convenção Paulista de Solidariedade a Cuba. O encontro, que reuniu centenas de militantes socialistas, discutiu a conjuntura e os desafios para o fortalecimento da Revolução Cubana. Mais uma vez, o apoio dos brasileiros se mostrou fundamental. A solidariedade hoje a Cuba se expressa em sentidos muito concretos. É lutar por manter as conquistas da Revolução, por manter a soberania do povo cubano, por manter una revolución que ha sido una referencia para todos los pueblos que luchan por la justicia social. Eso es importante. A gente no puede perder la revolución y se está haciendo todo para que ella se perca. Eso es importante porque ese punto de referencia es válido para todos los pueblos del mundo de hoy que están luchando justamente contra la pobreza, contra la injusticia social, contra la discriminación, por buscar un sistema que realmente proteja la vida. Tanto que se fala de derechos humanos, o principal derecho que tem un ser humano es el derecho a la vida. Y para eso la Revolución Cubana ha trabajado mucho, ainda que haya tenido que abrir mão de otras posibles necesidades pessoales, de libertades, que un país común, normal, sería un fato natural. Cuba tive que abrir mão de muita coisa para llevar adelante un proceso justo. De ahí que esta solidaridad en el mundo todo, ahora en Brasil, esta convención es fundamental para luchar por la defensa de la revolución, en la lucha contra el bloqueo, en la injusta lucha, o sea, la lucha por los 5 héroes cubanos, donde se está cometiendo una injusticia nunca vista en lugar del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos. A libertação dos 5 heróis cubanos presos nos Estados Unidos por investigarem informações sobre ações promovidas contra o governo de Fidel Castro foi um dos temas centrais da Convenção Paulista. Porque o objetivo é a libertação dos 5. Eles estão presos há mais de 10 anos, que é uma colossal injustiça. Eles são lutadores antiterroristas que buscavam informar o governo cubano e até o governo americano das maquinações terroristas que grupos contra-revolucionários de Miami faziam, e sempre fizeram. Tem exemplo da derrubada de um avião em pleno voo, com morte de 73 pessoas, de explosões feitas em hotéis de Havana, que resultou na morte de um, e outras dezenas e dezenas de atos terroristas. Então eles estavam infiltrados no meio daquela gente para revelar que tipo de ação eles queriam perpetrar. Não havia nada contra a segurança dos Estados Unidos, nada, zero. Agora, a luta pela libertação dos 5 heróis é também uma luta simbólica em defesa dos 50 anos da Revolução, ou da manutenção da Revolução Cubana? É, especialmente pelo comportamento dos 5 na prisão. Eles foram condenados no conjunto a 4 prisões perpétuas, mais 77 anos. Em particular, o Gerardo Hernández, a 2 prisões perpétuas, mais 10 anos. Imagine um preso condenado a 2 prisões perpétuas, o que poderia passar por uma pessoa comum. No entanto, eles têm eu digo que é uma têmpera de aço, quer dizer, uma consciência política muito forte. Qual que é a importância que você vê da solidariedade e da pressão popular, da pressão social, da pressão política pela libertação dos 5 heróis seguir sendo feita em vários países e aqui no Brasil? Ela é fundamental. Por quê? Uma pressão internacional feita através dos mais diversos meios, o apoio, como teve nesse caso, o apelo à Suprema Corte foi apoiado com o que eles chamam de amicus curiae, ou seja, muitos juízes, muitos advogados, muitas personalidades, inclusive prêmios Nobel, pediram, no curso dessa apelação, pediram que a Corte examinasse. Então, personalidades do mundo inteiro, manifestações dos congressos do mundo inteiro, de sindicatos do mundo inteiro, enfim, das mais diversas organizações e personalidades confluídas para o Comitê Norte-Americano ajudam a pressionar a opinião pública americana. A Convenção Paulista contou com a presença do cônsul-geral de Cuba em São Paulo, Carlos Trejo Sousa, e de parlamentares como o deputado federal Ivan Valente, que mais uma vez manifestou seu apoio à Revolução. Cuba é o ícone da resistência, um paradigma,
né? E se nós formos ver 50 anos da Revolução Cubana, atravessando a história e o que aconteceu no final do século passado e agora, nós vamos verificar quão forte e sólida, em termos de base, é a Revolução Cubana, que resistiu a tudo, ao cerco imperialista, ao bloqueio, à desestruturação da União Soviética, a ofensiva neoliberal imperialista, e agora, quando valores que a crise traz, de Estado mínimo, né, da ofensiva do capital financeiro vão para o brejo, ressurge na América Latina toda, e só foi possível ressurgir a esperança de mudança, de protagonismo popular, de luta revolucionária, e a palavra socialismo na América Latina, porque Cuba resistiu e fincou uma bandeira vermelha na América. Por isso nós temos Venezuela, nós temos Bolívia, nós temos Equador, nós podemos falar em suspender o pagamento de juros da dívida pública, como o Equador faz, nós podemos falar que os povos originários da América Latina podem ser condutores do seu próprio processo, como se faz na Bolívia. Nós podemos falar que as riquezas naturais pertencem aos povos e a luta revolucionária solidária na América Latina e o papel que a Venezuela cumpre, mesmo que tenhamos críticas, mesmo que tenhamos observações a fazer. Mas nesse momento, o que importa é que foi de lá de Cuba, do exemplo cubano, da construção do socialismo, da resistência, que brota inclusive a ideia de uma nova integração continental, solidária, simétrica e igualitária, principalmente resgatar os valores da construção de uma sociedade superior, de uma sociedade comunista. Para a Convenção Paulista faz parte de um processo mais amplo que inclui a Convenção Nacional, que vai acontecer em junho aqui no Brasil, em Santa Catarina. O que sai daqui da Convenção Paulista em termos de mobilização, de propostas para essa Convenção Nacional? Olha, eu diria a você que talvez a coisa mais importante é o exemplo que o movimento de São Paulo está dando para todo o Brasil. Nós aqui estamos conseguindo, apesar da nossa pouca existência, pouco tempo de existência, né, mostrar que é possível você fazer esse exercício, esse movimento complexo, difícil, de aglutinação de forças muito diferentes, né, que normalmente tem dificuldades em se articular, né? E Cuba consegue essa proeza. Então eu acho que esse exemplo que São Paulo está dando, né, que é de manter um calendário anual de atividades, eu acho que é a grande contribuição que a Convenção Paulista mostra e que os solidários paulistas mostram aos companheiros em nível nacional. Eu acho que esse esforço que a gente está conseguindo aqui é realmente algo, eu diria, inusitado no Brasil.